Áudio ok, imagem ok, pessoal. Dá um retorno para nós, para a gente poder começar o nosso encontro de hoje. Quem está com a gente aqui? Carla, Claudiane e Beni. Opa, boa noite. Tudo ok, então? Perfeito, perfeito. Bom, hoje é o nosso quinto encontro, tá? A informática está adiantado, né? A gente, na última aula, a gente acabou pegando a sexta-feira, né, que foi do professor de raciocínio, que ele teve um imprevisto, né? Eu dei aula na sexta, e hoje, já na terça, no meu horário normal, estou aqui para trabalhar com vocês. E até vamos ver, né, pessoal, como o nosso concurso é bem mais para frente. Se a gente dá aquele intervalo, aquele tempo um pouquinho maior para o aluno poder, né, assimilar, trabalhar, exercitar, e aí a gente marca a última aula, que são 6 encontros de informática, mais para frente, ou seguimos aí, né, a ordem normal, tá? Então, isso a gente vai mandar lá no grupo, onde cada um vai poder opinar, né? E a gente vê o que a gente faz, concorda? Mas por enquanto, né? Esse é o nosso quinto encontro, a parte de internet, e o nosso edital fala o serviço de navegação, é a cobrança que está no teu edital, tá? É o que a gente vê que a banca pode cobrar, e alguns conceitos de rede, pensando em rede mais do Windows, né? Que a gente vai comentar aqui também um pouquinho. Perfeito. Bom, lembrando que a nossa última aula foi de planilha eletrônica, a figura do Excel, que é sempre uma aula um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais exige do aluno, né? Mas quando você pega a questão e você vê que, né, é entender o funcionamento de uma outra função, é entender a lógica matemática da prioridade. E alguns detalhezinhos do aplicativo, você vê que, ó, não é para ser uma questão difícil, tá? Então, para quem exercitou, para quem viu, né, não é para ser uma questão difícil. Agora, é claro, vamos lá. Franciana, Claudiane, Beni, Carla e os demais que vão assistir essa aula gravada depois. Você pegou uma questão, né? Pode até não ser da federal. Você está exercitando, você pegou de outras bancas, você não entendeu. Minha sugestão, manda essa questão para nós. Eu vou preparar um videozinho e a gente vai colocar complementando o nosso estudo, ok? Então, o bom é que nós temos tempo para isso. Nós temos tempo para isso. Hoje, por exemplo, saiu né, a relação dos inscritos, né? Então, cada um deve ter visto aí, eu coloquei no grupo lá, como é que está a sua concorrência. Cara, não dá para deixar passar batida essa oportunidade. Tem alguns que a concorrência é alta, concordo, mas outras, para concurso, né, na faixa de 100, 150, não é uma concorrência tão alta assim, não é tão alta. Então, né, pô, mas professor, 100 por vaga, meu amigo, eu sou mais vocês. Desses 100, você considera aí por volta de 10% quem realmente está estudando, tá? E do pessoal que está estudando, experiência própria. Existe o curso presencial, inclusive um deles eu dou aula, né, o Solução. Existe o online, onde um concurso menor como o da prefeitura, muita gente resolveu não trabalhar, não atacar. Então, se você se dedicar, é uma oportunidade de ouro para você, ok? Vai por mim, confia na experiência, tá? Claro, nós estamos vendo aqui as 3 matérias básicas. Então, dependendo do cargo, você vai ter a parte específica, vai de repente a parte de legislação. Inclusive, marcamos aí para o dia 1º de outubro uma aula com o professor, um evento, né? Um evento com o professor Irinilson, que alguns conhecem, né? Sabe que o cara é fera mesmo, tá? Ele vai trabalhar sobre ECA. Então, daqui a pouco você vai garantir mais uma questãozinha ou outra ali, só com as dicas, só com as barbadas que o professor vai te passar. E aí, com as dicas da professora Helena, com as dicas do professor Charles, e claro, com as minhas dicas,
tu vai gabaritar essa parte, né, da matéria, ok? Cada um no seu, né, no seu campo, na sua matéria de forma específica, ok? Então, sou mais vocês. Então, lembra, 10% é com quem você tem que se preocupar. E desses 10%, pensa aí, o pessoal está aqui, está estudando, está firme, firme, e você tem todo o apoio dos professores. Perfeito? O que precisar, manda aí para nós. Separamos, professor Charles, separamos, professor Helena, separamos para mim. Vamos montar um complemento aí. Já estou falando com os colegas lá para fazer um simuladão. O simulador é legal para ver como é que vocês estão, tá? Mas para isso a gente precisa da participação, da colaboração de vocês. Combinado? Bom, vamos seguir então com o nosso assunto. Assunto de hoje, rede e internet. Vamos comigo lá no slide, vem comigo. Olha só, falando em rede e internet, vamos imaginar o seguinte. Hoje a gente conhece, a gente, né, entende muito essa grande rede, a internet, tá? A internet é uma rede global, abrangendo, atacando o mundo todo, ok? Em prova, pode aparecer o termo WAN. Esse WAN é de Wide Area Network. Entenda que a internet é uma rede aberta. Eu, você, todos nós podemos acessar. É uma rede pública, onde você pode acessar até mesmo de forma gratuita. Você vai fazer uso do teu provedor de acesso, que ele vai oferecer um acesso mais, né, digamos, de qualidade, uma velocidade diferenciada. Mas você vai nos parques, você vai no shopping, né? Você encontra a ideia do acesso à internet de forma free, de forma gratuita. Ao contrário da intranet, que é uma rede local, e essa rede local eu vou estar voltada ao quê? A um prédio, uma sala, um escritório, uma área menor, uma área restrita, onde quem vai poder acessar são as pessoas devidamente autorizadas, ok? Porque é uma rede restrita, é uma rede privada, é uma rede corporativa, ok? Então você vai ver que nessa rede local, também chamada de LAN, eu consigo trazer para essa rede uma segurança maior. Uma segurança maior. Por quê? Por que dessa ideia de segurança maior? Por que a intranet é mais segura? Você pode pensar assim, ó, num ambiente restrito, primeiro, eu controlo quem acessa, eu controlo quem vai fazer o uso, eu controlo que tipo de acesso você vai ter. Então, é muito mais fácil impor, né, trabalhar regras num ambiente restrito, onde eu vou dizer o que cada um pode fazer de acordo com aquele perfil, de acordo com a característica daquele funcionário, daquele usuário, tá? Lembra da história do Windows? Do Windows, ele como multiusuário? Pois é através desse login, através dessa senha, que eu vou regular, eu vou controlar o que fulano ou beltrano pode acessar. Então, dentro de um ambiente interno, uma rede local, você vai ver que é muito mais fácil você seguir, cobrar regras, controles, e isso torna ela uma rede mais segura. Enquanto a aquele universo global, livre, né? Qualquer um pode acessar, realmente. Ali você vai ver que é uma rede menos segura, menos. Bom, isso é o que diferenciaria uma rede da outra. O tamanho, a maior, a a menor, a intra. Quem usa pública, a privada, restrita, né? A intra. Mais segura, menos segura. Legal. Agora, a parte que é comum entre essas duas. Quando se fala em serviços, o que você vai usar, que tipo de serviço, que tipo de aplicativo, né? Isso é a parte igual. Eu posso permitir a troca de mensagens, eu posso permitir, né, o compartilhamento de arquivos, posso, tanto na grande rede como na rede menor.
Os protocolos, pessoal. Protocolo é um assunto que volta e meia em prova cai. Cai. Imagine que protocolo é um nome chique. É um nome chique porque nós podemos chamar de regra, padrão, padrão. Olha, para você, né, acessar a internet, para você usar tal produto, para você usar tal serviço, você tem que seguir algumas regras. Você já pensou isso? Puxa vida, a internet é esse universo global. Como é que dentro desse mundo tão grande, onde tem máquinas diferentes, onde tem sistemas operacionais diferentes, onde tem tipos de conexão diferentes, essas máquinas conseguem se comunicar? Como é que um público tão variado consegue se comunicar? Simples. Quer usar o serviço de navegação? Tem que seguir a regra. Quer usar o serviço de e-mail? Tem que seguir a regra. Todo e qualquer serviço que a internet oferece, você tem que seguir as regras. Tem que seguir os protocolos. E o protocolo da grande rede pode ser usado nessa rede menor. Então, essa é a parte que iguala as duas redes. Joga na telinha, vamos lá. Essa é a parte que iguala, telinha, né? Oferecer os mesmos serviços, trabalhar os mesmos aplicativos e fazer uso dos mesmos protocolos. Quer ver? Vou te dizer uma questão que já foi alvo de prova, tá? Tudo bem, não foi uma prova da Federal, mas, né, poderia perfeitamente ser aplicada pela Federal do Paraná. Vamos imaginar o seguinte: nosso público aumentou, né? Iva está aqui com a gente, né? Quem mais? Quem mais? Entrou a Esther, também entrou, Solange, né? Entrou também agora há pouco, todo mundo com a gente. Pessoal, te pergunto o seguinte, você, para acessar um serviço da internet, visitar uma página, né? Você vai depois acessar o site da Federal do Paraná para consultar o teu local de prova. Calma, não é agora, porque ainda não saiu, tá? Mas você vai consultar o local da prova, né? Você acessar o site, o link do núcleo de concursos da Federal do Paraná para acessar o local de prova. Que aplicativo você vai usar? Qual é o programa que você usa para visualizar uma página? Lembrando que para nós cai, né, esse aplicativo de navegação. Para nós cai, para nós interessa. Que aplicativo você vai usar para acessar uma página? E aí, pessoal? Responde aí para mim, pode ser no chat mesmo. Qual aplicativo, qual ferramenta, qual programa você usa para acessar um site? Ó, a Franciana usa o Chrome, até citou ali o Edge. Legal, legal, Fran. Veja, o Edge é o navegador padrão do Windows 10. O Chrome não é padrão de nenhum sistema, mas é o preferido da moçada, né? É o que o pessoal mais curte. Mas tem um das antigas, que é o tal do Internet Explorer. Eu falo das antigas porque no Windows 10, quem apareceu é o Edge. Mas no Windows 8, no Windows 7, que cai para nós, tá? O Windows 7, o que acontece? O navegador padrão é o Internet Explorer. Olha lá, usou muito o Explorer. Legal. Vamos lá, cuidado para não confundir o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos, com o Internet Explorer, que é o navegador. Perfeito. Caiu numa prova assim, que para navegar numa página da internet, você usaria o Internet Explorer. Porém, para navegar em uma página da intranet, eu teria que usar outro navegador. Sei lá, vou usar o Intranet Explorer. Caramba! Pare e pensa, tem lógica, tem lógica. Para a internet, o Internet Explorer. Para uma página da empresa, a intranet, deve ter uma outra versão. Não, meu amigo, não. Esta é a parte comum entre os dois, lembra?
os dois oferecem, né, usam o mesmo serviço, a Inter e a Intra, usam os mesmos aplicativos. Trabalhei, foi o quê? Deixa eu ver agora, sábado, olha só. Trabalhei sábado, né? Trabalhei sábado também, né? Fazer o quê, né? Ah, não estudou, né? Vai trabalhar sábado. Olha só, pessoal, sábado eu trabalhei com a turma do INSS, onde a aula era sobre, né, conceito de internet e intranet, ok? Mais conceitual. E aí o que acontece, né? Essa história de navegador, de browser, que você usa um ou outro, é a parte comum, ok? Protocolo é a parte comum. Tinha uma questão, essa da Sebrasp, que no histórico de navegação, vamos criar aqui o caso, né? No histórico de navegação da Franciana, tá? No histórico de navegação, nós encontramos mais páginas HTTPS do que páginas HTTP. Com isso, podemos concluir que Franciana acessa mais páginas da intranet do que da internet. Cara, isso foi uma questão da Sebrasp. Besteira. Porque o protocolo HTTP e HTTPS são dois protocolos que a gente vai estudar em seguida. Cara, eles são comuns. Posso usar na Inter e posso usar na Intra. A ideia é um protocolo de hipertexto seguro. Não tem nada que indique que um é da intranet e o outro é da Inter. Não, tá? Então, legal. É aí que eu falo para o aluno, às vezes, você não se prender apenas a questões da tua banca, você, né, você amplia o teu conhecimento. E você se prepara para aquele tipo de cobrança que a banca pode até resolver adotar. Ok? Então, entenda, essa é a parte que iguala serviços, aplicativos e protocolos. Combinado? Perfeito. Pessoal, falei aí do INSS, né? Falei do INSS, nós tivemos a publicação do edital agora recentemente, né? Semana passada, onde, infelizmente, a data da prova é no mesmo dia da data da prova da Prefeitura de Curitiba. Aí, alguns alunos já me mandaram mensagem: professor, o que o senhor acha? Eu troco, eu mudo de foco? Olha, meu amigo, isso é uma decisão muito pessoal, né? Daqui a pouco você vai trocar de foco e vai ter êxito, e tu vai conseguir um cargo melhor. Pô, legal, tá? Mas o edital do INSS é um edital bem diferente. Se você não está já num ritmo de estudo, meu amigo, não faça essa troca, não faça. Você já está direcionado, voltado às matérias que caem para a prefeitura. Então, segue aqui. Eu não gosto daquele cara que fica pulando de galho em galho. Isso aí é um edital novo, muda o foco. Isso aí é um edital novo, muda o foco. Aí ele não estuda nada, né? O pessoal chama de pato. Porque o pato não voa direito, o pato não nada direito, o pato tenta fazer tudo, mas não faz nada direito. Então não faz isso, não seja pato, ok? O teu foco é prefeitura? Beleza. Agora, claro, se você, né, dá uma analisada no edital, vê, pô, você já tem um conhecimento, você já fez o último concurso, você já vinha se preparando, você só estava aqui, digamos, preenchendo o tempo, tá? Legal. Mas eu acho que não é o foco da maioria. E aí, meus amigos, daqueles 57 mil, passando de 57 mil inscritos, né, eu posso imaginar que muitos já, né, partiram. Opa, não, eu vou pensar no INSS. Não, prefeitura não vou fazer. Então, meu amigo, é uma oportunidade de ouro, ok? Vai por mim. Vamos seguir junto e vamos ter muitos aí com resultado positivo, aprovados, né? Aprovados aí, tá? É isso que eu quero. Vamos seguir? Vamos seguir. Entendeu a diferença, o comparativo sobre as duas redes, a Inter e a Intra? Bom,
Vamos pensar, vamos focar a internet, que é a rede global. A rede global. Como é que a Iva, como é que a Claudiane, como é que, né, Beni, como é que cada um aí... Só tá as meninas hoje? Só tá as meninas? Só as meninas, né? Legal. Como é que as meninas acessam a internet? Como assim, professor? Né? Ali o computador e acesso. Pois é, o que existe por trás? Né? Qual a estrutura necessária para você poder acessar essa grande rede? E aí você vai entender por que muitas vezes a região que você se encontra, né? Pô, Curitiba aí é grande, região metropolitana é grande. Por que aonde eu moro o sinal da internet não chega com a mesma qualidade que fulano, que Beltrano? Agora você vai entender como funciona essa estrutura. Quer ver? Vem comigo. Vamos imaginar a nossa amiga Fran na sua casa, usando o seu computador. Fran vai acessar a internet graças a um sinal que ela recebe de um provedor de acesso. Como estamos falando de Curitiba, vamos pensar aí, ó, pô, quem é que é o teu provedor de acesso? Copel, hoje é a tal da Liga, né? Liga, mudou o nome, Copel, Liga. A Claro Net, tá? TIM, Oi, tá? Então, Vivo. Então, tem vários provedores de acesso. Por algum motivo, a Fran optou por este provedor. Na região dela é o melhor, né? O preço mais acessível, entrega o sinal de internet com qualidade, ou, né, falta de opção. Era esse ou nenhum, né? Eu falo, quem mora, por exemplo, em algumas áreas mais rurais, pega aí Piraquara, Chácara, algo assim, né? Às vezes não chega uma internet de qualidade. Bem que hoje nós temos alguns exemplos de internet via satélite, tá? Lá o nosso amigo Elon Musk, né? Oferecendo a Starlink. Cara, mas é uma fortuna. É um dinheiro, né? Altíssimo, altíssimo, tá? Mas é uma internet que promete pegar em qualquer canto, porque afinal é via satélite. Você que tem uma antenona, né? Põe lá na tua casa e vai receber o sinal de um satélite. Legal, tá? Mas vai pagar por isso também. É um custo alto, alto. Ok? Sim, então vamos pensar os provedores que atendem aqui a nossa região. Então, Fran escolheu esse, e esse atende não só a Fran, mas vários outros colegas. Também outros colegas, de repente, optaram por um outro provedor aqui da região, Esses provedores recebem um sinal de um backbone. Backbone é osso de trás, espinha dorsal. Tá? O país, como ele é grande, imagine que esses backbones são responsáveis por distribuir o sinal da internet, né, para o país como um todo. Aqui você vai ver muito órgão federal, universidades, a UFPR age como um backbone, repassando o sinal para os provedores daquela região. Pronto, estamos chegando no que é a internet. Junta esses diversos backbones espalhados pelo país, né? Interligando, né, uma rede aqui do Brasil com a rede da Argentina, com uma rede, né, da Itália, uma rede de outro e de outro e de outro país. Então, a internet é isso. São essas diversas redes, né, interligadas mundo afora, ok? Onde usuário comum, você vai contratar de um provedor de acesso. E aí você vai escolher um tipo de conexão, um tipo de acesso. Claro, vou até descartar a história do internet de escada, mas de escada usa o modem, linha telefônica. A DSL também usa um modem, também usa linha telefônica, mas é uma linha telefônica um pouquinho diferenciada. É como se ela tivesse um canal só para upload e download e outro para comunicação de voz.
Internet via cabo, via TV a cabo, claro, um bom exemplo. Fibra, né? Toda hora liga alguém aí oferecendo uma internet, vivo fibra, né? Então, oferecendo para você, via rádio, via satélite e via dados móveis. Pensa aí via telefonia celular. Chegando aqui no país a figura do 5G. 5G. O que o 5G vai oferecer de diferente para nós? Uma velocidade maior, muito maior, ok? E o que nós chamamos de tempo de latência. É o tempo de resposta, é o pai bola, é o manda e recebe, né? Então, ele tem um tempo de latência bem menor. Então, com isso, uma internet com uma qualidade muito superior, tá? Ao menos é o que o 5G propõe, né? Como está ainda nessa fase inicial, fica difícil você comparar, mensurar, e eu acredito que nem a própria Federal do Paraná colocaria isso numa questão de prova. É algo, no comparativo, é algo muito recente, a não ser, de repente, como um exemplo, né? O usuário, para acessar a internet, ele vai optar entre os diversos tipos de conexão, como tal, né? Ele vai citar exemplos, mas não vai entrar no mérito de detalhe, né? A velocidade, não para o nosso tipo de prova, ok? Não para o nosso tipo de prova. Perfeito? Boa. Então, cada um aí, né, com o seu tipo de conexão, com as suas, né, reclamações, que é normal. Você pode trocar, né, da Liga para Claro, da Claro para Oi, para Vivo, para o que for. Em algum momento da vida, ela vai te deixar na mão. A internet, ela oscila demais, ela oscila, né? Infelizmente, ela oscila demais. Eu falo que logo quando, no meio da pandemia, quando começou a surgir essas aulas online, né, virou esse boom de aula online, eu falo, caramba, será que é o momento? Porque a aula ao vivo é legal, legal, o aluno poder interagir, o aluno poder perguntar, mas aquela aula ao vivo, onde o professor está travando, é horrível, né? Ou tem que desconectar, ligar de novo, né? Eu prefiro assistir a aula gravada, alguns falam, mas a ideia da interação é interessante, só que tem que ter essa internet padrão, qualidade. E aí de quem transmite e de quem recebe. Já tivemos casos, né? Vamos lá, Carla reclamando, professor, tá falhando, tá travando. Calma aí, Iva, Fran, Claudiane, não, aqui tá ok. Então é algo local, é a tua recepção. Então, para essa aula ao vivo fluir legal, os dois lados têm que ter uma internet de qualidade. Perfeito? Dia de chuva, né? Quase nem chove, né? Ei, mês chuvoso, né? E, cara, hoje até fez um tempo bonito, legal, né? Hoje, comemoração, né? Semana Farroupilha, né? Já mandei um abraço para o nosso colega, professor Charles, também é gaúcho, tá? Então, hoje teve sol, hoje teve um sol bonitaço, deu para aproveitar o dia. Bom, pessoal, seguindo, entendemos ali a estrutura, o que tem por trás da tua conexão com a internet, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre, afinal, você contratou a internet, você faz uso da internet, para quê? Navegação, correio eletrônico, grupos de discussão, ferramentas de busca, as famosas redes sociais, tá? Por falar nisso, quem ainda não se inscreveu no canal lá, nosso canal do Revisando, né? Indica para os amigos, vamos movimentar lá o canal. A figura da nuvem, né? Sim, a nuvem, ela ganha um destaque principalmente com a qualidade da internet. Tu já pensou salvar as fotos, acessar arquivos, né? Dentro de uma internet lenta? Meu Deus do céu,
né? Eu tenho que baixar um material para aula agora. E caramba, né? Tá falhando, a conexão não tá boa. Ia ser horrível, ia ser horrível. Ontem mesmo, o professor Charles deu a aula dele, gravou e tinha que, né, passar essa aula para mim para eu poder subir para a plataforma, né? Eu que fico encarregado disso, tá? Graças à qualidade da internet, a gente conseguiu fazer isso rapidinho, jogo rápido. Teve aula da professora Helena para outro curso e teve aula do professor Charles para a prefeitura. Conseguimos fazer isso na boa, rapidinho. Mas se fosse em outros momentos, pô, caramba, né? Pessoal, essa aula vai demorar. Lá por segunda, por terça-feira ela vai estar disponível. Não dá, né? Então, graças à qualidade da internet, o uso da nuvem, o uso de várias ferramentas. Agora, presta atenção no foco. O que que o teu edital fala? Navegação. Navegação. Isso é o que te interessa, tá? Então, a ideia da ferramenta de navegação é o que nós vamos falar agora, ok? Navegar, visitar uma página, um site. O que que é uma página? O que que vem a ser um site? Um site nada mais é do que um arquivo que foi criado numa linguagem, uma linguagem chamada HTML. HTML é linguagem, L de linguagem, HTML. Essa linguagem HTML, você já viu isso na aula de Word. Sim, na aula de Word nós comentamos, vem cá, eu não consigo abrir um arquivo em formato HTML, eu não consigo salvar um arquivo em formato HTML? Consigo. Eu posso pegar o meu material e salvar no formato HTML para publicar na internet. Posso, ok? Então, HTML é a linguagem. O pessoal chama, o pessoal comenta que o HTML é uma linguagem de marcação. O que o pessoal quer dizer com isso? Eu sempre dou o seguinte exemplo, aluno. Imagine que você ganha uma caixa, e dentro dessa caixa tem uma série de peças. E tem as instruções. Tá vendo essa imagem? Coloca no canto superior. Tá vendo esse parágrafo? Coloca nesse outro cantinho. Tá vendo esse outro botão? Coloca aqui embaixo. Então, o HTML é essa caixa com essas peças, com as marcações, aonde vai o que em cada lugar. Então, você tem fotos, né? Imagem, você tem áudio, você tem texto, você tem links. Então, ele aceita toda uma gama de objetos que vão ser montados. Você ganha essa caixa e você monta isso na tela. Isso é a figura do HTML. Perfeito? Show, né? Só para a gente tentar. Ele não vai perguntar sobre a linguagem, o comando em si, né? Não cai isso para nós. Mas para você entender o que é a página. Porque, olha só, quer ver? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Né? Às vezes eu tenho que dar uma olhada aqui no chat se tem alguma perguntinha, tá? Vamos começar entendendo, então, como é que funciona a ideia da navegação, a visitação a um site. Então, esse arquivo no formato HTML é salvo, é armazenado, é publicado em um servidor. Vamos chamar de servidor web. Servidor web. Na internet, a estrutura, os serviços da internet se baseiam nessa ideia de cliente-servidor. Cliente, servidor. O servidor atendendo às solicitações do cliente. Tá? Inclusive, olha só. Aqui está o cliente, né? Eu, você, Fran, né? Todos nós, clientes. E lá no nível acima está o servidor, que vai armazenar a página. Quando algo sai da minha máquina, da tua máquina, da nossa máquina, máquina cliente, e vai para a máquina servidor, você concorda que ela está subindo? Está subindo?
Quando algo sai do servidor e vai para a máquina do cliente, concorda que ele está descendo, descendo, descendo? Pois é o que nós chamamos de upload ou download. Subir, up, descer, down, tá? Então, a ideia é, quando sai do servidor e vai para o usuário, download. Vou baixar o edital, vou baixar uma apostila, vou baixar, tá no servidor e vai vir para a minha máquina, download. Fiz minha inscrição e cliquei em enviar, vou enviar meus dados, tá? Vou enviar meu recurso, fiz um upload, estou mandando, né? Mandando as informações, ok? Show. Então, up e download, beleza. Cliente, servidor. Agora imagine um arquivo, o arquivo HTML, né? Falando sobre o meu dia a dia, um blog, uma página que eu criei. Eu salvei isso no servidor. E você, para poder acessar esse arquivo, você cliente, eu publiquei esse arquivo no servidor, e você, para poder acessar esse arquivo, você vai fazer uso de um navegador, um browser, né? Um browser, joga na telinha. Então, você aqui vai fazer uso de um browser. Pode ser o teu Google Chrome, pode ser o Edge, o Firefox. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eles, tá? Mais sobre eles. Então, você vai usar um navegador. E nesse navegador, você vai digitar o endereço. Ah, porque na verdade, quando eu publiquei esse arquivo publicado, ele ganhou um endereço. Na verdade, ganhou dois, né? Um endereço amigável, chamado de URL, e o endereço numérico, chamado de IP. URL, endereço amigável, IP, o endereço numérico. Te pergunto, tanto faz digitar a URL como o IP, vai levar você no mesmo lugar, ok? Agora, qual que é mais fácil de lembrar? A URL ou o IP? É óbvio que é a URL, porque cada parte da URL, para nós, representa alguma coisa, tem um significado. O IP, para mim, é meramente um número, é um código, ok? Tudo bem, existe a regra do IP, existe algumas coisas, mas isso, para o usuário comum, é um código, tá? Então, a URL, para você, faz sentido. Vamos analisar esta URL que eu coloquei aqui, uma URL padrão, tá? Vamos analisar ela de trás para frente. Sim, aqui ó, BR, Brasil. Cada país, pessoal, cada país tem a sua sigla. A R, Argentina, o Y, Uruguai, PY, Paraguai. Cada país tem a sua sigla, representada por 2 caracteres. Os 2 caracteres no final vão representar o país. Toda regra, essa é regra, toda regra tem que ter uma exceção, que é para dar graça na coisa. A exceção é quando não aparece a informação de país, é uma página registrada, publicada em um servidor americano. Sim, porque os Estados Unidos, ele tem a sua sigla US, mas ao mesmo tempo que ele tem a sua sigla, ele também tem a liberdade. É o único que tem a liberdade de não ter que informar o país, tá? Todos os demais têm 2 caracteres no final. Sim, então voltando, traz para frente. País, tipo de domínio, natureza, categoria, advogado, médico, dentista, né? Professor, engenheiro, cada categoria tem o seu tipo de domínio. Inclusive, já criaram um tipo de domínio, uma natureza
para cidades. Então, tem um domínio para Curitiba. Tem. Isso é novidade? É novidade. Isso pode cair em prova? Ó, poder pode, né? A banca é livre. Eu acho pouco provável, pouco provável. Ou, de repente, né, colocar assinale a alternativa que apresenta uma URL inválida. Algo nesse sentido, a banca pode perguntar. Então, aqui eu peço para os alunos, tente conhecer os mais usuais. .com, uma página comercial. .edu, uma educação. .mil, militar. .org, organizações não governamentais. Governo é gov. Governo é gov. Tá? Então, jus, o judiciário. Então, legal, né? Você vai encontrar aqui vários tipos de domínio, várias naturezas. Domínio. O endereço da página, o serviço, a www, a World Wide Web, a larga, grande teia mundial. E a figura do protocolo. Cuidado, não vai confundir. HTML, L é de linguagem. HTTP, P é de protocolo, ok? L de linguagem, P de protocolo. Só que o HTTP, ele tem uma variação. Tu sabe que no nosso último encontro, quem chegou depois, né? Eu falei que eu vou colocar no grupo, em votação no grupo, se a gente já mata o próximo encontro, né? Nossa aula 6, ou damos um tempinho para o pessoal assimilar, ler o material, resolver, criar dúvida, né? Deixar mais para frente, ou já matamos de vez. Eu vou colocar isso no grupo lá, tá? Perfeito? Para a gente poder exercitar. Bom, nada impede também que a gente faça um sexto encontro, um sétimo encontro, um oitavo encontro, né? Estamos entre nós aqui, entre amigos, a gente dá um jeito, tá? A gente dá um jeito. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, o HTTP é o hipertexto, o HTML é a linguagem. E o HTTP, que é o protocolo de hipertexto, ele tem uma variação. Qual é a variação? O HTTPS. S de segurança. S quando você acessa um site seguro que envolve criptografia. Não só páginas de banco, não só sites de comércio eletrônico, não. O próprio Google, como ferramenta de busca, quando você procura algo no Google, ele joga você num ambiente de HTTPS. Para que ninguém fique monitorando o que você anda pesquisando. Ok? Então, né? HTTPS, a figura do cadeado. Assinale a alternativa que apresenta uma página segura. O que você procura? HTTPS. Outro detalhe importante, e acho que eu falei isso na aula de Windows, não falei, vou falar agora, tá? É a história das barras. Das barras. Sim, as barras. Uma barra, nesse sentido, ela é a barra do Windows. É a barra de uma unidade local. C, dois pontos, barra. Duas barras nesse sentido, tá? Duas barras nesse sentido é de uma unidade de rede, mas de uma rede local. Uma rede local. Um servidor, né? Uma máquina ligada em ambiente de rede, barra, barra. Lembra que para pendurar a rede eu tenho que ter dois pilares? Pois é. Só que esta outra barra, para o outro lado, essa é a barra de internet, de um endereço, né, de uma URL, de um endereço de uma página. Então, às vezes em prova, essa ideia para que lado é a barra, a banca gosta de cobrar. Gosta de cobrar. Perfeito? Entendemos isso? Bom, e o IP? O IP, pessoal, é um endereço numérico. Este é o IP das antigas, o chamado IPv4. O IPv4,
ele se utiliza de 32 bits, o endereço de 32 bits. Quatro sequências de 8 bits. 4 vezes 8, 32. Olha só, a aula, vou me meter aqui, vou me meter na aula do professor Charles, né? A aula de análise combinatória, né? Um assunto que não interessa aqui, mas só para você entender a ideia. Com 32 bits, eu consigo criar X endereçamentos. Existe uma fórmula, 2 elevado a n, onde o n é a quantidade de bits que eu uso. Se fosse um endereço de 2 bits, eu posso ter o quê? 00, 01, 10 ou 11. 4 endereços. Né? 2 elevado a n. Aí você imagina 2 elevado a 32. É a quantidade de IPs que eu tenho. Cara, é um número grande. É um número muito grande. Uns 4 trilhões, eu acho. 4 bilhões, trilhões. Eu até me esqueci. É um número grande. É um número grande. Mas como o IP representa uma máquina, representa um e-mail, representa um usuário, representa uma página, esses 4 trilhões, sei lá, acabou. Esgotou, tá faltando. E aí o pessoal teve que reformular o endereço. E passamos a usar o IPv6. IPv6. O IPv6 se utiliza de 128 bits. Caramba! O outro já era grande e esse é astronômico. Ok? Eu falo que acabou os problemas. Tem IP a dar com pau. Padrão IPv6. Isso pode cair para nós. Uma questão falando que a mudança do IPv4 para o IPv6 busca ampliar a quantidade de endereços. Isso. Para o nosso tipo de prova, é isso. Ok? Criar um endereço maior. Eu sempre dou como exemplo em sala de aula, número de telefone. Lembra que o telefone eram 6 dígitos? Não dá mais, né? 7 é pouco, 8 é pouco. 9, ok? Placa de carro, lembra? Placa, as amarelinhas, 2 letras e 4 números. Aí veio 3 letras. Agora ainda fizeram outra variaçãozinha. Para quê? Para ampliar a quantidade de placas. Porque a quantidade de veículos aumentou muito. Aumentou muito. E o IP é a mesma história. E o interessante é que, por mais, olha só, pessoal, tá na hora de você participar, hein? Por mais que você vai acessar um endereço, uma página, através de uma URL, o acesso em si, ele sempre vai ocorrer através do IP. A URL serve para facilitar a nossa vida. Então, para facilitar a vida da Fran, da Claudiane, do Beni e dos demais, alguém trabalha dobrado. Você digita a URL e esse alguém transforma a URL no IP. Esta é a minha pergunta. Tu sabe quem faz a conversão, transformação, resolução de nomes, transforma o nome amigável no nome numérico? Quem faz isso? Iva, Fran, Claudiane, quem faz a resolução de nomes? Alguém arrisca? Não. Isso também já foi alvo de prova, hein? É legal, olha só. O pessoal brinca e chama de Denilson. Não é o Denilson, né? Não é o Denilson, mas é DNS. DNS. O DNS é responsável em pegar... É como se fosse uma tabelinha. Uma tabela onde uma coluna é a URL e na outra coluna é o quê? O IP. Então, eu vou digitar a URL, o Denilson vai lá, procura na tabela, achou, pega o IP equivalente, faz uma conversão, uma transformação. Então, guarda aí, anota aí, DNS, responsável pela resolução de nomes, ok? Converter o nome amigável
no nome numérico, porque mal ou bem o acesso ele tem que ocorrer, ele vai ocorrer através do IP. Então, para facilitar, para que a Fran não fique decorando IP, para que a Claudiane não fique decorando IP, deixa ela digitar o URL, digita a URL e aí o DNS vai fazer a transformação. Ok? Tranquilo aqui, meninas? Show? Boa. Pessoal, agora que a gente mostrou como funciona, né, a publicação, o endereçamento, né, o acesso a uma página, é a hora da gente falar sobre o navegador. É a hora de falar sobre o browser. E aí já surgiram alguns exemplos, né? Internet Explorer, o Edge, pensando em Windows, para nós, Windows 7, Windows 8, o IE, Internet Explorer. Pensando em Windows 10, o Edge. Só esses dois pode cair em prova? Não. Porque, na verdade, ele fala navegação. Então, a princípio, qualquer exemplo de navegador. Quem é o preferido? O preferido da moçada é o Google Chrome, é o navegador mais usado no mundo, tá? E o engraçado é que ele não é padrão de nenhum sistema operacional, ok? Pessoal, lembra, nós tínhamos uma questãozinha de Windows, de sistema operacional, onde a pessoa queria alterar, né? Qual o navegador padrão? Onde é que ela ia? Configurações, aplicativos, e aí lá mexia no aplicativo padrão para navegar, ok? Eu posso ter vários navegadores instalados? Posso. Um deles vai ser definido como padrão. Tranquilo aqui? Então, no mínimo, o que eu chamo de série A. Por falar em Série A, né? Hoje tem um jogo da Série B aqui que eu estou acompanhando aqui também, né? Né? Hoje eu estou acompanhando um joguinho especial da Série B, né? Ano que vem eu vou estar de novo na Série A, deixa assim, tá? Mas veja, para quem quer, ó, Série A é aqui, ó. Série A é aqui. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. E uma espécie de atualização do Internet Explorer é a figura do Edge. Pode a banca citar, a federal já colocou uns nomes esquisitão assim, assinale alternativa que não representa o nome de um navegador. Então, conhecer alguns nomes como Safari, Opera, Netscape, é a série B, conhecer, né? Acostumar o ouvido, ok? Para saber o que é navegador, tá? Então, exemplos de navegadores. Mas a cobrança do detalhe, o que é a cobrança do detalhe? É o recurso, é o botão, é a tecla de atalho. A cobrança do detalhe, ela é de alguém da série A. E aí nós vamos falar, no pós-intervalo, um pouco sobre, né, recursos, ferramentas, navegação em private, página inicial, abrir uma nova guia. E vamos falar sobre tecla de atalho, pessoal. Há uma chance aqui, há uma expectativa de que, são 3 questões. Eu apostaria, eu arriscaria que uma é de tecla de atalho. Agora, não sei te dizer se é uma do Windows, se é uma do Word ou se é uma do navegador. Pode ser que agora, hoje, a gente vai estar fechando, marcando, né, garantindo uma questão. Pode, tá? A banca é livre. Eu sei, né? É muito assunto para pouca questão. Eu queria mais. Eu queria umas 15, umas 20 questões de informática. Mas, infelizmente, né? É só 3. É só 3. E vamos gabaritar e vamos acertar essas 3. Mas, para isso, eu quero fechar essa parte de navegação, vendo algumas ferramentas, vendo alguns botões e também algumas teclas de atalho. E depois resolver algumas questõezinhas da federal. Pergunto,
Você já conseguiu resolver as questões que eu coloquei? Você viu que eu coloquei, né? Independente do que a gente decidir no grupo, se a aula vai ser terça que vem ou a gente vai jogar um pouco mais para frente, independente disso, você viu que eu coloquei lá na plataforma aula 5, que é de hoje, e a aula 6 já está disponível, a apostila, o material, já está lá, bonitinho, ok? Para você baixar, já ir exercitando, lendo, né? É importante isso. Então, vamos fazer esse breve intervalo, né? E aí voltamos depois para fechar os navegadores, tecla de atalho, botões e as questões que a gente separou para vocês. Pergunto, meninas, alguma dúvida? Alguma pendência? Ou podemos partir para o intervalo? Tranquilo, tranquilo? Boa, então tá. Vamos lá, intervalinho, voltamos em seguida com mais informática.
Vamos lá, pessoal. Voltando, retornando aí. Vou ligar aqui. Pronto. Opa, pronto. Estamos de volta. Meninas, estão por aí? Iva, Fran, Claudiane, Beni, Esther, Solange. Vamos lá. Legal, legal. Vamos seguir, vamos falar sobre os navegadores. É óbvio que como a maioria usa o Chrome, então volta e meia a gente vai, ó, é a ferramenta tal tem, né, tal nome no Google Chrome. A gente vai usar como referência, tá? Mas é importante que você conheça essas diferencinhas, né, entre um e outro, porque amanhã depois o teu edital. Apesar de ele falar do Windows, né, e aí daqui a pouco a figura do Edge seria, né, uma cobrança típica, o próprio Internet Explorer, pensando no Windows 7 ou Windows 8, seria uma cobrança típica, ele pode falar sobre a figura do Firefox, pode falar sobre o Chrome, pode falar sobre qualquer um, ok? Pô, levou um susto, Fran, que é isso? Oh, poxa vida, né? Tá tudo quietinho, daqui a pouco aparece esse cara do nada falando aí, gritando aí, né? Desculpa, perdão. Prometo que eu chamo com mais calma a próxima vez, tá? Vamos lá, vamos seguir. Bom, que tipo de recurso a gente vai comentar? Primeira história é o seguinte, antigamente, quando você abria o navegador, você abria a janela e você digitava na barrinha de endereço, né, a URL para acessar uma página. Se você quisesse acessar uma outra página simultaneamente, você teria que abrir uma outra janela, uma outra estrutura toda. Você navegava em janelas. Hoje, né, na verdade, quem inaugurou isso foi o Firefox, né? Mas hoje a maioria dos navegadores permite você navegar em guias, em múltiplas guias. Eu estou na mesma janela e eu quero abrir uma outra guia. Estou numa janela e quero abrir uma outra guia, ok? Então, a possibilidade de você navegar por guias, ok? Agora, veja, aí, legal, isso é um recurso interessante. Só que uma confusão que volta e meia acontece, em aula presencial eu pergunto e o aluno se atrapalha, né? Vamos ver vocês aqui, é tecla de atalho. Tecla de atalho. Imagine que eu estou navegando numa janela, qual é a tecla de atalho que eu uso para abrir uma nova guia? E aí, pessoal, qual é a tecla de atalho para abrir uma nova guia? Meninas, responde aí para nós. Tecla de atalho para abrir uma nova guia. Já vou te dizer a barbada. É igual no Chrome, no Firefox, no Internet Explorer e no Edge. Então, quem disser, mas eu só uso tal. Vale, diz aí que você vai acertar. Qual é a tecla? Ctrl T. Ctrl T. Cuidado, né? Porque Ctrl T no Word é selecionar tudo. E Ctrl T aqui para nós é para abrir uma nova aba, uma nova guia. Perfeito, aba, guia, né? É a mesma coisa, ok? Então, entendemos. Vamos para outro recurso. O recurso de você abrir o navegador, tá? Você abriu o navegador, ele carrega automaticamente uma página. A página que você definiu como inicial. Página inicial, ou também conhecido como homepage. Homepage, botão da casinha, né? O botão da casinha, perfeito. Tem uma tecla de atalho para você carregar a página que está definida como inicial. A tecla de atalho é o Alt Home. Alt Home. Você vai carregar a página que está definida como inicial. Perfeito? Boa. Agora você vê aqui, ó, o meu terceiro recurso, eu coloquei três nomes. Três nomes. Porque aqui
por exemplo, no Edge ou no Internet Explorer, você vai chamar de navegação in private, in private. No Firefox, tu vai chamar de navegação privativa. E no Google Chrome, que é o que a maioria usa, tu vai chamar de navegação anônima. Cara, é 3 nomes para o mesmo recurso. O que significa isso? Né? Você vai abrir uma outra janela, importante, não vai abrir uma guia, vai abrir uma outra janela. E o que você acessar nessa janela, a hora que você fechar a janela, ele vai apagar, vai remover o rastro. Vai remover o histórico. Anota aí, anota aí. Vai remover o histórico de navegação. Vai remover os dados temporários, também chamado de cache. Vai remover os cookies. Cookie, pessoal, é um arquivo texto gravado na máquina do usuário, contendo informações de preferência de acesso. Vai remover os cookies e vai remover os dados de formulário. Então, estou navegando numa janela anônima, estou navegando numa janela privativa. A hora que eu fechar a janela, ele apaga esse rastro. Ok? Boa. Tecla de atalho. No Chrome, que é o que vocês usam por aí, Ctrl Shift N. Navegação nônima. Ctrl Shift N. Nônima. Agora, se fosse no Firefox, no Internet Explorer e no Edge, era Ctrl Shift P. Private ou privativa. Ok? Tem diferença para a tecla de atalho. Ah, peraí, já estava me esquecendo. Como é que é a história? Para abrir uma nova guia, a Fran até colocou ali, Ctrl T. Já aconteceu com vocês, né, que o aluno se empolga, abre uma nova guia, acessou o site da Federal, abre uma nova guia, acessou o site, né, o YouTube, lá o canal do Revisando, abre uma nova guia, acessou a plataforma Hotmart, e ele vai abrindo guias. Caramba, vem cá. Tu precisa estar com todas essas guias abertas? Fecha aquela guia que você não está usando. E aí você começa, fecha uma, fecha outra. E caramba, fechei a errada. Já aconteceu que você está com um monte de guia aberta e você, sem querer, fecha a errada? Tem uma tecla de atalho. Que reabre a última guia fechada. Anota aí. Ctrl Shift T. Ctrl T abre uma nova guia e Ctrl Shift T reabre a última guia fechada. Ok? Deixa eu ver que tem mensagem da Fran. Professor, repete os atalhos de navegação anônima novamente. Primeiro que navegação anônima, Fran, é do Chrome. É o Ctrl Shift N. Nônima. Nônima. Ctrl Shift N. Agora, se fosse no Internet Explorer, no Edge e no Firefox, era Ctrl Shift P. Private. Privativa. Ok? Tranquilo. Lembrando, isso tem no material, está na apostila lá bonitinho, né? Temos que ler, temos que exercitar, né? Vamos cercando. Uma pergunta aí que a gente vai respondendo. Perfeito? Entendemos essa história da navegação anônima. Abre uma outra janela, o que eu estiver acessando, a hora que eu fechar, ele apaga esse rastro. Combinado? De novo, o que ele apaga? Histórico, área de cache ou temporários, cookies e dados de formulário. Ok? Show. Vamos seguir. Histórico, dispensa comentários.
Histórico, relação das últimas páginas visitadas. A Federal do Paraná já cobrou isso numa prova da Polícia Militar, questãozinha bobinha, né? Ctrl H exibe histórico de navegação. Então, histórico de navegação é relação das últimas páginas visitadas. Favoritos, a estrelinha, a estrela, relação de páginas cadastradas pelo usuário. Por algum motivo, você resolveu cadastrar aquela página, né, como favorita, o link daquela página como favorita. Para adicionar à lista de favoritos, Ctrl D, ok? Favoritos, Ctrl D. Show! Já tivemos uma prova antiga também, antiga da Federal, que para você adicionar uma página à lista de favoritos, você tem que estar visitando o site no momento. Então, eu só consigo cadastrar como favorito uma página que eu esteja visitando. Ok? Show! O que mais? Atualizar o nosso F5, dar uma nova carga na página em questão. Porque assim, né? Quando você acessa um site, lembra, né, do desenhozinho que a gente fez? Servidor, cliente, eu solicito ao servidor aquele arquivo HTML. O servidor me manda. Eu salvo uma cópia desse arquivo HTML no meu computador. Por quê? Porque a próxima vez que eu visitar uma página, eu não preciso pedir tudo. Parte da informação já tem aqui comigo. Então, eu já vou me divertindo, mostrando parte desse conteúdo. Mas a página pode ter mudado. A página pode ter sofrido alterações. Então, de tempo em tempo, ele busca informações novas, ele atualiza. Ou você pode forçar essa atualização. F5. Eu falo F5 é a tecla de atalho mais manjada que existe. Afinal, o cara fez a prova domingo. Domingão você fez a prova. Segunda-feira saiu o gabarito, geralmente. E aí você acessa a página da Federal do Paraná. Nada ainda. F5. Nada ainda. Por que você fica dando F5, F5? Por quê? Porque aquilo que está sendo apresentado no momento na tela pode ser o conteúdo de uma página que você acessou anteriormente, que está salvo na tua máquina como temporário. Então, ele está aproveitando para ganhar tempo, está mostrando para você. Mas daqui a pouco a Federal já atualizou lá, publicou nova informação, ativou o link. Então, o F5 vai forçar a buscar da onde ela está publicada, dar uma nova carga na página em questão. Atualizar. Ok? Essa também é facinho, né? Essa é facinho. E aí, lista de leitura vale para o Chrome, vale para o Edge. É uma cópia da página que você salva para ler posteriormente. Tu sabe que no Firefox a gente chama essa lista de leitura como pockets, bolso. Então, é como se você salvasse aquele conteúdo para ler depois, salvasse no bolso para ler depois. Ok? Isso, quando a gente falou sobre o Edge, a gente comentou sobre esse recurso. Tá? Que no Chrome tem o mesmo nome. Tá? E aqui é o nome no Firefox. Legal. Pessoal, esses eu diria seriam os principais recursos pensando nos navegadores. O que a gente vai ver agora? E aí, pessoal, deixa eu ver aqui, tem alguma pendência, alguma dúvida? Estamos tranquilo? Eu vou pedir, nós vamos ver as questões, mas eu gostaria que você interagisse. Lembra? Eu sou chato, eu gosto quando não interage, né? Então, diz, ó, questão tal, resposta tal, mas diga de que questão é, porque senão daqui a pouco eu tô lá na 2, tô na 3, tá respondendo a 1 ainda. É só para não dar essa confusão. Combinado? Vamos ver?
Vamos ver. Vem comigo. Chegou a hora de resolvendo questões. Joga na telinha, estúdio. Aí estou. Resolvendo questões. Olha a primeira questão. Polícia Civil do Paraná. Concurso agora, recente, né? O modo de navegação privativa. Lembra que, veja, aproveite o enunciado da questão para exercitar o que você lembra. Privativa é no Firefox, anônima é no Google Chrome, in private é no Internet Explorer ou no Edge. Legal. Então o enunciado tá bonitinho, né? Privativa, Firefox. Ctrl Shift P é a tecla de atalho. Se fosse no Chrome, era Ctrl Shift N. Tá, mas e aí? Ele quer saber. Se eu estou navegando de forma privativa, o que acontece? Ele mascara a identidade e a atividade online do usuário. Então, imagine que eu vou acessar o site do banco de forma privativa e o banco não sabe que eu sou eu, porque eu estou mascarando a minha identidade. Não, nada a ver, nada a ver. Protege de registradores de digitação e programas espiões, programas espião, spyware. Então, tudo que eu digitar, ele não tem como capturar, meu amigo. Durante o processo da tela ativa, ele pode capturar. O que ele não captura é o que foi gravado. A hora que eu fechar a janela, ele apaga o registro. Ok? Lembra? A navegação privativa, quando eu fechar a janela, ele apaga o histórico. Ele apaga os temporários. Ele apaga os cookies. E ele apaga também os dados de formulário. Mas enquanto eu estou digitando, ele pode capturar. Enquanto a janela está ativa, ele pode capturar. Então, B, besteira. E aí, ninguém se manifestou ainda, hein? Já dei uma dica, não é A e não é B. Qual é a resposta aqui, pessoal? Não é A, não é B. Essa navegação privativa permite incluir um site na lista de favoritos. Cuidado aqui, eu não estou dizendo que isto vai incluir. Não é a ideia da estrelinha, não é a ideia do Ctrl D. Não é isso. Mas, se eu estou navegando de forma privativa, tá? Se eu estou navegando de forma privativa e eu incluir uma página como favorita, a hora que eu fechar a janela, ele apaga da lista de favoritos? Não, mantém. Então, se eu navegar de forma privativa, eu posso incluir um site na lista de favoritos? Pode. É só clicar na estrelinha, é só teclar Ctrl D que vai funcionar. Olha lá, né? Alguns estão achando que é D ou E, vamos ver. Exclui do computador os arquivos baixados ao término da navegação. Pensa assim. Você acessou o site da Federal do Paraná numa janela privativa. E você clicou para baixar o edital. Baixei o edital. Fechei a janela. Ele apaga o histórico, ele apaga os temporários, ele apaga os cookies e dados de formulário. Mas ele não apaga o edital que você baixou. Não. Letra D, não. Então, exclui os arquivos baixados. Não. Letra D, não. Olha aí. Ele omite, por padrão, sites visitados à medida em que se digita na barra de endereço. Quando eu estou digitando, ele vai dar sugestão? Vai dar sugestão, claro que vai. Tá? Não é a ideia de você digitar um endereço que nem senha, né? Que nem senha. Estou digitando e aparece um monte de asterisco. Não é isso. Não é isso. Tá? Então, apesar de ser meio estranha a resposta, tá? É o que ele não faz. Ele não apaga um site que você incluiu como favorito. Então, ele permite. Se eu estou navegando no modo privativo, ele permite eu fazer uma baixa, permite. Ele permite eu cadastrar um site como favorito. Resposta C.
Essa ninguém levou, hein? Essa ninguém levou. Tranquilo, meninas? Resposta, letra C. Vamos para a próxima. Outra, 2019, Prefeitura de Matinhos. Qual funcionalidade? Usando o Internet Explorer 11, com um buscador, ferramenta de busca, Bing, impede que imagens, textos e vídeos para adultos sejam exibidos no resultado de pesquisa. Seria o Smart Screen? Seria a navegação in private? Seriam os cookies? Cookie não me parece ter a ver, né? Seria a tal da pesquisa segura? O modo protegido avançado? Caramba, isso é legal, hein? Essa é legal. E aí? Então, vamos imaginar uma ferramenta que você que tem criança em casa, né? Então, se ele usar lá um Bing da vida para pesquisar, ele vai impedir que, sem querer, traga imagens, né? Impróprias, né? Vídeo de adultos, né? Algo de pornografia, ele vai impedir. Como é que eu falo? Como é que é o nome desse recurso? Alguém arrisca? Ó, já vou ajudar. C não é, tá? C não é. C não é. Alguém arrisca? 2, pessoal. Questão número 2. Alguém arrisca? Meninas, tudo quietinho. Letra E, acho que é protegido, que ele falava ali, né? Proteção, né? Algo assim, avançado, né? Proteção avançado. Safe search, né? O termo em inglês, né? Safe search, a tua pesquisa segura. O nome do recurso é pesquisa segura. Então, o que acontece? Se esse modo está ativado, quando você vai pesquisar, ele não vai trazer nada relacionado a essa, né? Já vamos explicar o que é o Bing. Mas isso funciona no Chrome também, tá? No Google Search, no Google como ferramenta de busca, tá? Então, isso é um recurso do navegador, que vai, quando você realizar uma pesquisa, uma procura, ele vai meio que bloquear, impedir as páginas impróprias. Safe Search, né? Ou pesquisa segura. Resposta, letra D. Safe Search. Ou pesquisa segura. O que é o Bing? Bom, qual é a ferramenta que você usa para procurar algo na internet? O Google, a gente chama de Google Search. Só que existem outros. O Bing, ele é o padrão da Microsoft. O nome da ferramenta de busca padrão da Microsoft é Bing. Tá? Então, existe Alta Vista, o antigo KD, Yahoo, né? Bing, são ferramentas de busca, são, né, buscadores, são sites que vão auxiliar você na pesquisa junto à internet. Resposta, letra D de dado. Boa. Tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos para a questão número... Tranquilo ali, Fran? Quanto ao que é o Bing? Vamos para 3. 3. E aí? Prefeitura de Curitiba, hein? Prova de 2019. Quer dizer, ano passado. Não, nós já estamos em 2022, né? Passa rápido o tempo, né? Passa rápido. Isso aqui é 2019, tá? Agente administrativo. Essa é legal. Essa é legal. Quero ver. Essa não está na lista que eu comentei aqui, né? Não está na lista que eu comentei. Qual é o papel do Ctrl J? O Ctrl J vai funcionar no Chrome, o Ctrl J vai funcionar no Edge e vai funcionar no Firefox. E aí? Uma coisa você sabe.
não é para atualizar a página favorita. Não. Sabia disso, né? Não é, não é. E aí? Navegar na última página visitada? Não. Acessar o menu de pesquisa que será aberto, menu de pesquisa é o Ctrl F, Find. Exibe todas as páginas visitadas conforme histórico, né? Aí o Ctrl H é histórico. E matou. Resposta, letra D. Exibe os downloads. Vamos imaginar o seguinte. Houve uma mudança no edital, né? E aí você quer baixar o edital atualizado. Clique aqui, cliquei. Já baixou? Cliquei de novo. Tá meio rápido demais. Cliquei de novo. Para de clicar no link para baixar, pô. Para. Mas como é que eu vou saber se baixou, pessoal? Foi muito rápido. Ctrl J. Ctrl J vai mostrar para você os arquivos que você baixou por último. E como você clicou 3 vezes, vai estar edital, edital 1, edital 2, vai estar o mesmo arquivo em 3 versões. Faz isso, faz isso. Então, a hora que terminar a aula aqui, né? Você que está no navegador, aí interessante, ó. Às vezes o aluno pergunta, né? Professor, eu posso usar essas ferramentas no celular? Pode, cara, pode. Só que eu falo que no celular é ruim de estudar. Tenta dar Ctrl J no teu celular. Não dá, né? Não dá. Então, não tem a tecla de atalho. Então, esse tipo de situação você só vai presenciar se você tiver no teu notebook, se você tiver no teu desktop. Aí você vai, terminou a aula, vai navegador ativo, aberto, Ctrl J. Vamos ver o que ele fez. O que eu andei baixando por último. Ok? Boa. Ctrl J, exibir os downloads. Tá lá, exibir e acompanhar os seus downloads. Resposta, letra D de dado. Tranquilo? Essa aí eu me antecipei, ninguém respondeu nada, eu já fui dando a resposta, hein? Para com Oi, isso. professor. Oi, bom. Tiana, na verdade, eu tinha acertado essa resposta. Eu não sabia também a Ah, função, só que daí antes da aula eu fui treinar. Aí abri a ah, página e fiz na prática para descobrir. você vê, né, como a prática ajuda, né? Ajuda. E eu falo, a nossa prova não é prática, é teórica, mas você praticando, você exercitando, você fazendo isso na frente da máquina, ajuda a fixar, ajuda a memorizar. Então eu falo, separa um tempinho, antes da aula, depois da aula, né? Separa um tempo para exercitar isso. Excel, criar funções, o Word, umas teclas de atalho. Separa um tempo para você praticar. Vai ajudar um monte a você a fixar o conteúdo. Ai, professor, mas eu não tenho computador. Eu entendo isso. Isso não é fundamental. Seria bom. Mas quer ver? Pega um final de semana, vai numa lan house, né? Melhor ainda, você vai usar um computador de um terceiro. Se der problema, sai correndo de lá, né? Se der qualquer pane, estragar, ó, sai, ó, não fui eu. Cheguei já estava assim. Tá? Mas tenta criar essa situação para você poder praticar. Você vê que é produtivo para caramba. Tá aí a experiência da nossa colega. Tranquilo? Acertou? Por quê? Porque praticou. Então vamos para a próxima. Vamos para 4? E agora? Ah, essa aí tá fácil demais. F5, essa aí, quitandinha tava, ó, barbada. Câmara de quitandinha, 2018. Qual é a função da tecla de atalho F5? Abre uma nova janela em Private? Não, em Private é o Ctrl Shift P. Ctrl Shift P. E aí? Então aqui é com letra A, né? Que não é a resposta. Letra A que não é a resposta. A tecla de atalho é o Ctrl Shift P. Certo? Olha lá, alguém já se manifestou aqui. Essa está fácil, essa está fácil. Atualiza a página. Perfeito. F5.
né? A única que tem certeza. Não é assim também. Tu vai ver que tu vai começar a ter mais e mais certezas da vida, Esther. Esther. Não faça assim. Você está evoluindo. Essa aqui tá facinho mesmo. Agora, quer ver? Ó, essa letra C é legal. Habilita ou desabilita a navegação em tela cheia. Essa aqui dá para exercitar depois, hein? Depois, ó, F11. Olha lá, abre o diálogo para impressão. Opa, qual é a tecla de atalho para imprimir? Ctrl P, Ctrl P. Inicia a navegação por cursor, né? Navegação por cursor. Então, você vai dando Tab para você poder ir tabulando entre os campos, passando de um para o outro. Então, questãozinha fácil. Resposta, letra B, F5, atualiza. Dá uma nova carga na página em questão. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Olha aí. Ô, Esther, diz para mim. Essa você sabe agora, não sabe? Qual atalho de teclado é utilizado no Internet Explorer 11 para abrir o quê? Uma nova guia. Pode ser no Chrome, pode ser no Firefox, pode ser no Edge. Qual é a tecla de atalho para abrir uma nova guia? E aí, pessoal? Ctrl Tab? Não. Ctrl Shift P? Pô, P não, pô, P não. P, Ctrl Shift P, é a ideia do privativa. Vai abrir uma janela privativa. Em private, porque é o Internet Explorer, né? Ctrl W, fecha a guia. Eu não quero fechar, eu quero abrir. Ctrl T, abre uma nova guia. E agora, para fechar com chave de ouro, me diz aí, o que faz a letra E? Letra E, Ctrl D, D faz o quê? Ctrl D faz o quê? Tudo bem, a resposta, né, é aqui. Ó, ó lá, Ctrl D é, como a Esther falou, favoritos. Beleza, adicionar a lista de favoritos. Esther, tu já sabe mais um monte de coisa, né? Você já tem certeza de mais um monte de coisa. Então, todos vocês estão evoluindo. Vocês estão exercitando, estão acompanhando aqui as aulas, a gente está crescendo. E isso é a cobrança de prova. Você vê, eu sempre falo para o aluno, pega, né? Faz o seguinte, vamos exercitar a seguinte coisa, quer ver? Pega a lista de questões da aula 6 e tenta resolver antes. E tenta resolver depois da aula. Então, antes, o cara chuta muita coisa. Ah, eu acho que é isso. Cria umas teorias malucas, né? Inventa algumas regras, tá? Mas depois com o embasamento, depois com o conteúdo, depois com todo o conhecimento que a gente faz. Ah, agora estou acertando. Então, você consegue ver perfeitamente a tua evolução. Ó, vou deixar uma experiência minha, tá? Vai. Hoje eu pratiquei da aula, né, das questões da aula de hoje, alguns minutos antes da aula, sobrou tempo, eu peguei da aula anterior, da semana passada do Excel, porque Perfeito. semana passada achei muito difícil a aula, sinceramente, fiquei boiando. Aí hoje eu abri as questões de volta e fui resolver, aí foi ficando tudo mais claro, assim, é bem legal. A grande vantagem, né? Como nós temos essa aula gravada, cara, vai ver 10 vezes, pô, né? Vê 10 vezes, tá? Quantas vezes for necessário até cair a ficha. Eu falo que às vezes numa turma presencial, o chato é isso, porque você tem um horário a cumprir e o aluno tá acanhado, ele tá com vergonha, ele não quer perguntar de novo, né? Eu falo que aqui, você não quer perguntar, a aula está gravada, você vai ver de novo, de novo, de novo. E se mesmo assim você não entender, né? Ah, eu vi a aula passada, continuei com algumas dúvidas. É obrigação sua
transmitir essa sua dúvida para nós, para que a gente possa, sei lá, fazer um material complementar, né? Quem sabe uma aula extra, quem sabe um videozinho explicando tal assunto, né? Tô te dando essa liberdade. Ou seja, só não aprende quem não quer, ok? Ah, porque eu não tenho tempo. Meu amigo, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. O como você trabalha essas 24 horas, é isso que está o segredo de cada um. O que é prioridade para você? Até o dia 27 é o teu estudo para a prefeitura, 27 de novembro, né? Não é 27 agora, tá? 27 de novembro é o teu estudo para a prefeitura. Coloca isso como prioridade. Faz que nem nosso colega, acha um tempinho à tarde, faz antes, né? Então, faça isso. Tu vai ver que o assunto flui melhor, ok? Obrigado pela experiência, né? Por servir de exemplo para os demais, ok? Pessoal, perguntou. Fechamos aqui? Fechamos, né? Esse número 5, volta lá, volta lá. Essa estava tranquila, letra D, Ctrl T. Fechamos nossas questões de hoje. Lembrando que a aula 6 já está o material lá, e aí eu vou colocar no grupo, né? No grupo, para ver. Seguimos aí, né? Eu acho que de repente até uma boa, né? Tudo tem seus prós e contras. Damos a aula 6 terça-feira e ficamos com um tempinho de sobra. Se mais para frente precisar, fizemos uma aula extra do que adiar, ficar prorrogando, né? Não sei. Vamos colocar no grupo o que a maioria decidir, eu topo, sem problema algum. Perfeito? Mas por hoje era só. Pergunto, alguma dúvida? Alguma pendência? Meninas, Iva, Fran, Beni, Claudiane, Esther, Solange. Agora é exercitar, muito exercício, isso mesmo. Bom, então, boa noite para todos. Lembrando que amanhã tem português com a professora Helena. Amanhã não, não é amanhã não. Amanhã é quarta, calma não, calma. Quinta-feira. Quinta-feira, português com a professora Helena. Estou dando no recado tudo errado ainda, né? E sexta-feira, professor Charles vai estar por aqui. Beleza? Um abração a todos e até mais. Tchau, tchau.